Bom dia, Bom dia, eu sou Renata Vasconcelos eu sou William Bonner. e hoje trataremos os seguintes assuntos. O contexto da ocupação da região da Península Ibérica pelo Califado de Córdoba. A influência das cruzadas no processo de expulsão dos mouros da região. O contexto da Guerra de Reconquista. Formação dos reinos Castela, Aragão, Navarra e Leão. O casamento do rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela. União dos reinos para a formação da monarquia. Vamos começar pelo primeiro assunto. Bom dia, William. Bom dia, Renata. Hoje eu vou falar sobre a ocupação da Península Ibérica. Parte daquela região era ocupada pelos visigodos, também conhecidos como bárbaros pelos romanos. Os visigodos elegiam seus monarcas ao invés da hierarquia hereditária. Por causa da eleição de um monarca, os muçulmanos conseguiram uma brecha para invadir aquela cidade. Para motivar a ajuda dos muçulmanos, foi colocado no tabuleiro das negociações uma lei islâmica que diz que todo mundo deve se respeitar o máximo que possível, que segundo o Islã segue uma escritura sagrada. E para finalizar esse assunto, eu vou chamar meu amigo Gustavo. Bom dia, William. Bom dia, Renata. Bom dia, Isabela. Hoje eu estou aqui para finalizar o assunto iniciado pela repórter Isabela. A conquista muçulmana na Península Ibérica marcou um fim do Império Visigodo na Espanha. Depois da conquista do território, os muçulmanos continuaram no local por vários séculos e exerceram grande influência devido à sua cultura. Bom dia, Bonder. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Eu estou aqui para falar da influência das cruzadas no processo de expulsão dos mouros da região. Então, a invasão da Península Ibérica se deu durante a expansão do Império Islâmico, no qual as tropas mouras obrigaram os visigodos que habitavam o local a se refugiarem no norte da península. A luta por conquista de territórios se transformava também em uma luta religiosa, opondo os cristãos e muçulmanos. Entre os séculos 8 e 11, os mouros conquistaram quase toda a Península Ibérica e consolidaram-se com a formação do Emirado de Córdoba. Mas a partir do século XII, com o apoio do movimento das cruzadas, os reinos cristãos da região passaram a ampliar a sua dominação. Vários reinos e outros territórios foram criados após as batalhas, como, por exemplo, o reino de Castela. A partir dessas conquistas, exércitos foram formados para lutar contra os mouros, garantindo a manutenção das posições geográficas conseguidas. As derrotas dos mouros se fizeram definitivas, principalmente com as campanhas patrocinadas pelos reis católicos de Aragão e Castela, Fernando e Isabel. Em 1492, com a tomada do reino de Granada, os cristãos espanhóis expulsaram os últimos líderes mouros da península, podendo unificar os reinos espanhóis e formar um Estado nacional. É com vocês. Obrigada. Bom dia, Bonder, Renata, bom dia a todos. Então agora eu vou falar da Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista, ela foi uma batalha travada entre cristãos e muçulmanos, pelo controle da Península Ibérica. Esse foi a formação de Portugal e Espanha. Inicialmente, a Península Ibérica era dominada pelos visigodos, mas depois passou a domínio muçulmano. Os cristãos germânicos partiram, então, em busca da retomada do território a partir do século VIII. Nesse período, a cidade do Porto estava sob domínio dos invasores e os povos ibéricos cristãos, que mantinham apenas o controle sobre as Astúrias, começaram a lutar contra os muçulmanos na batalha que ficou conhecida como a Guerra de Reconquista. Essa guerra durou muitos anos. Depois da reconquista das terras que estavam tomadas pelos muçulmanos, a região passou a se chamar Terras Portugalenses. Nesse período, Raimundo e Henrique Borgonha lutaram contra os mouros e receberam como recompensa as filhas do rei Afonso VI e em casamento, além de terra. Obrigada, Renata. Obrigada, Bonder. É com vocês. Bom dia, Renata. Bom dia, William. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre os 5 reinos que acabaram formando a Espanha. Porque com a conquista de alguns povos francos da Península Ibérica, formou-se o Reino das Áustrias. Após a morte do rei, o território se dividiu em 3 partes. E com a morte de 2 de seus herdeiros, o território voltou a ser um. Passados alguns anos, o reino foi novamente dividido. O Reino de Leão deu origem ao Reino de Castela e Aragão, se dividindo. Castela e Leão ficaram sob o domínio de um único rei. O reino de Aragão acabou sofrendo invasões e dividiu entre Aragão e Navarra. Os 4 reinos voltaram a unificar-se somente com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Leão. E isso vamos saber com a nossa querida repórter Lopes. Bom dia a todos!
Hoje vou contar um pouco de como e por que ocorreu o casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Leão. Nascida no ano de 1451 e filha de Juan II de Castela, Isabel ficou sob a tutela de seus dois irmãos mais velhos, Henrique e Afonso, após a morte de seu pai. Henrique, por ser o mais velho, assumiu o trono, porém foi logo deposto por nobres da região que colocaram Afonso em seu lugar, por este ser mais novo e mais fácil de ser manipulado. Afonso, porém, 3 anos após sua coroação, falece. Henrique assume novamente o poder, causando uma grande disputa entre sua filha Joana e Isabel para a sucessão do trono. Nesse período, então, Isabel se casa com Fernando II, sucessor do trono do Reino de Aragão, garantindo assim o apoio por parte deste reino. Com isso, ela saiu vencedora. Fernando foi coroado rei de Aragão, e juntos, o casal iniciou a expansão do que mais tarde seria a Espanha. Por conta de sua importância e de seu catolicismo, eles ficaram conhecidos como os Reis Católicos. William, Renata, obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a formação dos Estados europeus, que está entre os acontecimentos mais importantes da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O fortalecimento político da Europa a partir dos séculos XIV e XV e a consequente ascensão do absolutismo como modelo político ocorreram por meio de guerras, divergências religiosas, acordos aristocráticos e casamentos entre dinastias. Durante os séculos VIII d.C., a Península Ibérica passou a sofrer com a ocupação islâmica que perdurou até o século XIV, época em que os últimos muçulmanos foram expulsos pelos cristãos. Dessa forma que a monarquia espanhola foi constituída.